a anomalia mais gritante do 3I Atlas, aquela característica impossível que desafiava a física básica de radiação solar, aquele jato apontando na direção errada, acabou de fazer algo ainda mais intrigante. Ela desapareceu e se transformou em cauda normal. Durante julho e agosto, o telescópio espacial Hubble e múltiplos observatórios terrestres capturaram imagens inquestionáveis de uma anticauda, um jato de material apontando diretamente para o Sol, contrariando tudo o que sabemos sobre como pressão de radiação e vento solar funcionam. Era a evidência fotográfica do impossível. A cauda na testa metafórica que nenhuma quantidade de explicações naturais conseguia adequadamente resolver. E então, em setembro, conforme o 3I Atlas continuou sua aproximação ao Sol, a anticauda começou a diminuir e, simultaneamente, uma cauda convencional começou a crescer, apontando para longe do Sol, exatamente como física prevê. É como se o objeto estivesse gradualmente corrigindo seu comportamento, ajustando sua aparência para se conformar com expectativas, transformando-se de anômalo para normal conforme se aproxima do momento mais crítico de sua jornada. Mas aqui está a questão central que ninguém está fazendo publicamente. Por que a transição aconteceu exatamente quando aconteceu? E o que isso revela sobre a verdadeira natureza do 3I Atlas? Há duas explicações possíveis, e dependendo de qual for verdadeira, as implicações são radicalmente diferentes. Primeira explicação: física natural complexa, envolvendo sublimação de CO2, fragmentos de gelo de H2O e mudanças na seção transversal de espalhamento conforme temperatura aumenta. É complicado, requer modelagem sofisticada, mas é possível dentro de processos naturais conhecidos. Segunda explicação: desaceleração controlada. Uma nave espacial alienígena reduzindo o empuxo conforme se aproxima do periélio, preparando-se para a manobra orbital que a colocará em órbita ligada ao Sol entre Marte e Júpiter. Antes de mergulharmos na física de sublimação de voláteis, nos modelos teóricos detalhados e na possibilidade perturbadora de tecnoassinatura disfarçada como fenômeno natural, deixe seu like, inscreva-se, ative o sino, comente qual explicação você acha mais plausível e se você quer apoiar análises que exploram ambas as possibilidades sem preconceito, torne-se membro. Porque a transição de anticauda para cauda pode ser a confirmação final de que o 3I Atlas é apenas cometa extremamente incomum, ou pode ser o momento em que tecnologia alienígena se revelou da forma mais sutil possível. Agora, vamos aos dados, e prepare-se, porque cada observação adiciona camadas de complexidade. Novas imagens do telescópio óptico nórdico de 2,5 metros nas Ilhas Canárias revelam a evolução dramática do brilho ao redor do 3I Atlas. A sequência de imagens mostra a transição clara de anticauda pronunciada em julho e agosto para a cauda convencional em setembro. A transformação não foi abrupta. Foi gradual, progressiva, como se houvesse processo físico subjacente impulsionando a mudança conforme distância heliocêntrica diminuía. Os astrônomos David Jewitt e Jane Lu, que processaram essas imagens, observaram que a taxa de perda de massa inferida pelo 3I Atlas varia aproximadamente com o fluxo de radiação solar incidindo em sua superfície. Essa dependência é consistente com o dióxido de carbono, CO2, sendo o principal motor da atividade, e isso foi confirmado independentemente por dados espectroscópicos anteriores do Observatório Espacial SPEREX e do Telescópio Espacial James Webb. O espectro primoroso medido pelo Webb implicou taxa de perda de massa de cerca de 150 kg por segundo a distância de 3,32 unidades astronômicas, com composição de 87% CO2, 9% CO e cerca de 4% H2O, 150 kg por segundo. Isso é cerca de 13 milhões de quilogramas por dia, 13 mil toneladas diárias de material sendo ejetado do núcleo. E durante os meses de julho a outubro de 2025, a quantidade total de massa perdida equivale a cerca de 2 milhões de toneladas. Parece enorme, mas representa a fração menor que 0,005 da massa total inferida do 3I Atlas. O objeto foi calculado como possuindo massa maior que 33 bilhões de toneladas com base na falta de recuo não gravitacional detectável em sua trajetória.
Então, mesmo perdendo milhões de toneladas, é como arrancar alguns fios de cabelo de sua cabeça, insignificante para tal estrutura total. Toda a pluma de gás ao redor do 3I Atlas requer ablação de camada superficial com espessura média de apenas 4 centímetros de objeto sólido com diâmetro de 5 quilômetros. 4 centímetros é a espessura da palma da sua mão. Comparada ao comprimento da ilha de Manhattan, se você escalasse o objeto para esse tamanho. Como Avi Loeb coloca, não podemos inferir a verdadeira natureza do 3I Atlas a partir da camada de pele que ele derramou até agora. É como tentar determinar o que há dentro de uma caixa embrulhada, observando apenas o papel de presente rasgado. Você pode fazer inferências sobre forma, talvez peso, mas o conteúdo permanece oculto, mas a transição de anticauda para cauda oferece pistas. E dependendo de como interpretamos essas pistas, chegamos a conclusões muito diferentes. A explicação natural, elaborada em modelo teórico detalhado por Eric Keto e Avi Loeb, funciona assim. A imagem de alta resolução do Hubble em 21 de julho de 2025 revelou anticauda pronunciada voltada para o Sol, com alongamento projetado de 2.1 e alongamento corrigido para ângulo de visão de cerca de 10/1 em 3 dimensões. Assemelhava-se a jato. A hipótese é que esse jato era dominado por dispersão de luz solar por fragmentos de gelo de H2O, ejetados do núcleo do 3I Atlas, como resultado de sublimação de CO2. Aqui está a física. CO2 tem pressão de vapor muito mais alta que H2O a temperaturas baixas. Então, conforme núcleo aquece, CO2 sublima rapidamente, criando pressão que ejeta fragmentos de gelo de H2O junto. Esses fragmentos de gelo são altamente eficazes em dispersar luz solar. E inicialmente, quando 3I Atlas estava longe do Sol a temperaturas mais baixas, esses fragmentos sobreviviam tempo suficiente para formar nuvem concentrada perto do núcleo. Essa nuvem densa de fragmentos de gelo dispersando luz criava a aparência de jato brilhante, apontando em direção à nossa linha de visão, que por acaso estava próxima da direção do Sol, mas conforme 3I Atlas se aproximou do Sol e temperaturas aumentaram, a dependência exponencial da temperatura na taxa de sublimação causou mudança dramática. A taxa de produção de fragmentos de gelo aumentou continuamente, mas seu tempo de residência no fluxo de saída declinou acentuadamente. Fragmentos sublimavam mais rápido, então não sobreviviam tanto tempo. Os efeitos combinados produziram pico na seção transversal de espalhamento total devido a grãos de gelo H2O, a distância de 3 a 4A do Sol. Em distâncias heliocêntricas mais próximas, que é onde 3I Atlas está agora, o espalhamento se torna dominado por partículas de poeira refratária de vida mais longa e grãos voláteis maiores com tempos de sobrevivência longos o suficiente para formar cauda que se estende para longe do Sol. É física complexa, requer modelagem sofisticada, mas é consistente com processos naturais conhecidos. E observações do telescópio Keck e do observatório Gemini South confirmam a evolução, redução na anticauda e crescimento de cauda convencional em direção afastada do Sol. Então, caso encerrado, cometa exótico com química incomum e física de sublimação complexa, mas fundamentalmente natural. Não tão rápido, porque há outra interpretação que não pode ser descartada sem evidência adicional. Adam Hibberd, colega de Avi Loeb, apontou algo provocativo. Se o objeto for nave espacial alienígena desacelerando e a anticauda representar empuxo sendo aplicado na direção do Sol para reduzir velocidade, então a mudança de anticauda para cauda seria totalmente esperada perto do periélio. Pense na física de manobra orbital. Se você quer entrar em órbita ao redor do Sol, vindo de trajetória hiperbólica, precisa desacelerar. E para desacelerar objeto movendo em direção ao Sol, você aplica empuxo na direção oposta ao movimento, que é em direção ao Sol. Isso criaria jato de escape apontando para o Sol, exatamente o que observamos em julho e agosto. Então, conforme se aproxima do periélio e reduz velocidade suficientemente, você diminui ou desliga empuxo, e qualquer material sendo ejetado passivamente por aquecimento solar formaria cauda convencional apontando para longe, exatamente a transição que observamos em setembro. Nesse cenário, a transição constituiria tecnoassinatura.
Um fenômeno inesperado indicativo de manobra controlada, possivelmente com intenção de atingir órbita heliocêntrica ligada entre órbitas de Marte e Júpiter. E há detalhe adicional que torna isso mais intrigante: o timing. A transição aconteceu exatamente quando seria necessária se o objetivo fosse captura orbital. Desacelere demais tarde e você não reduz velocidade suficientemente para ser capturado gravitacionalmente. Desacelere muito cedo e você perde eficiência do efeito Aubert, que maximiza a mudança de velocidade quando você está se movendo mais rápido perto do periélio. O timing observado da transição de anticauda para cauda está dentro da janela ótima para a manobra de captura orbital. Coincidência? Ou design. Agora, a explicação natural de Keto-Loeb é rigorosa, matematicamente sólida e consistente com física conhecida. Não há necessidade de invocar tecnologia alienígena quando processos naturais podem explicar observações, mas a interpretação de tecnoassinatura também é consistente com mesmas observações e não pode ser descartada sem dados adicionais. Então, como resolvemos essa ambiguidade? O que nos diria definitivamente qual interpretação está correta? Observações pós-periélio, especificamente o que acontece em 19 de dezembro de 2025, quando 3I Atlas fará sua maior aproximação da Terra. Nesse ponto, o objeto terá passado pelo periélio em 29 de outubro, experimentando o máximo aquecimento solar de pelo menos 33 gigawatts de radiação incidindo em sua superfície. Se for cometa natural, mesmo exótico, esse aquecimento intenso deveria causar mudanças dramáticas. Fragmentação possível, aumento massivo em desgaseificação. Desenvolvimento de características cometárias convencionais e inequívocas. Se apresentar todas essas características de cometa natural após periélio, Avi Loeb já afirmou que reduzirá a classificação do 3I Atlas para 2 na escala Loeb, que vai de 0, definitivamente natural, a 10, definitivamente artificial. Atualmente está em 4, significando mais provável natural, mas com anomalias suficientes para justificar investigação de alternativas. Uma queda para 2 significaria que a maioria das anomalias foram resolvidas por explicações naturais, embora algumas características incomuns permaneçam, mas Loeb observa que classificação nunca cairá para 0. Porque duas anomalias fundamentais nunca desaparecerão: a massa enormemente maior do 3I Atlas em relação a Oumuamua e Borisov, e seu alinhamento orbital preciso com plano eclíptico. Essas são anomalias estatísticas que permanecem independentemente de comportamento pós-periélio. Mas e se, após periélio, 3I Atlas não apresentar características cometárias dramáticas? E se permanecer estruturalmente intacto, sem fragmentação, sem aumento desproporcional em atividade? E crucialmente, e se sua órbita mudar de hiperbólica para elíptica, indicando que foi capturado gravitacionalmente pelo Sol? Isso seria extraordinário, porque captura orbital natural de objeto interestelar requer condições muito específicas e improváveis. Normalmente envolve encontros próximos com planetas gigantes que roubam energia orbital, mas 3I Atlas não teve encontros próximos suficientemente dramáticos para explicar captura. Passou por Marte a distância segura, não chegará muito perto de Júpiter. Então, se sua órbita se tornar ligada, se começar a orbitar Sol permanentemente, a explicação mais simples seria que desacelerou ativamente usando alguma forma de propulsão, e isso mudaria tudo. Não seria mais debate sobre cometa versus artefato, seria confirmação de tecnologia não humana no sistema solar, mas estamos antecipando. Nenhuma dessas observações pós-periélio foi feita ainda. O objeto está atualmente oculto atrás do brilho do Sol, inobservável de Terra. Há, no entanto, dados que deveriam ter sido divulgados, mas não foram. As imagens capturadas em 2 de outubro de 2025 pela câmera HiRISE a bordo da sonda Mars Reconnaissance Orbiter. Essas imagens têm resolução de pixel de 30 km e fornecem visão lateral do brilho ao redor do 3I Atlas. Seria um teste excelente para modelo Keto-Loeb de coma gelada, mas permanecem indisponíveis, oficialmente, possivelmente devido à paralisação do governo do Ziwilteiwa. Mas o timing do silêncio continua sendo conveniente demais para não gerar especulação. Então, onde isso nos deixa? Com transição de anticauda para cauda que pode ser explicada naturalmente através de física de sublimação complexa.
Ou que pode ser tecnoassinatura de desaceleração controlada para captura orbital, com massa e alinhamento orbital que permanecem anômalos independentemente de outras explicações, e com dados críticos de alta resolução que deveriam esclarecer natureza do objeto, mas que permanecem retidos. Somos uma civilização no limiar. Pela primeira vez, temos tecnologia para estudar visitantes interestelares em detalhes, para medir suas composições, rastrear suas órbitas, observar seus comportamentos, mas também estamos confrontando possibilidade incômoda de que alguns desses visitantes podem não ser naturais. E nossa resposta a essa possibilidade dirá muito sobre nossa maturidade como espécie. Podemos investigar honestamente, considerando todas as explicações que dados suportam? Ou insistiremos em interpretações convencionais, mesmo quando anomalias se acumulam? Se você está acompanhando esta transformação de impossível para normal, de anomalia para conformidade, deixe seu like, inscreva-se, ative o sino. Comente qual interpretação você acha que os dados pós-periélio apoiarão. E se você quer apoiar análises que exploram todas as possibilidades que evidências permitem, torne-se membro, porque a anticauda virou cauda, a anomalia se normalizou, mas a questão fundamental permanece. Estamos observando física exótica natural, ou tecnologia exótica artificial. E em 19 de dezembro de 2025, quando o 3i Atlas fizer sua aproximação mais próxima da Terra, teremos nossa resposta. Ou pelo menos teremos dados suficientes para reduzir drasticamente a ambiguidade. Até lá, permanecemos em um dos momentos mais extraordinários da história astronômica, observando o visitante de outro sistema estelar, incertos de sua natureza, aguardando revelação que pode confirmar que o universo é exatamente como pensávamos, ou completamente diferente do que imaginamos. Olhos nos telescópios. Mente aberta às possibilidades e paciência para esperar dados conclusivos antes de conclusões definitivas, porque a verdade está lá fora e está se aproximando rapidamente do periélio.